conselho, exemplo do que aconteceu noutros conselhos, mas no nosso concretamente foram os trajes que eram mais utilizados desde o povo à classe média, da Ponta Nós do vamos Sol. aqui dissecar o traje, nunca mais saímos daqui. Ou seja, começamos na bota e acabamos naquelas saias que são dobradas para dentro, não são dobradas para dentro. Importante. Isso é importantíssimo. Aliás, eu acho que reuniões deste tipo deviam-se fazer muitas. Não era só um programa da televisão esporadicamente, mas acho que é importante que todos os grupos se sentem, que todos os dirigentes se sentem, que se unam. Já vamos falar nesta associação que surgiu agora, e que, na verdade, remem todos para o mesmo lado. Porque só assim é que se defende uma ideia, um conceito, uma tradição. Mas há um pormenor Diz. Em relação a uma maior abertura e uma maior investigação que foi nos anos 90. O Inatel fez um estágio que veio cá o professor Tomás Ribas. Eu acho que foi o primeiro estive lá, no Santa Serra. No Santa Serra. Eu acho que esse passo foi marcante. Ele alertou muitas pessoas. Alertou para muitas situações. Exato. E a partir daí, todas as pessoas que estão envolvidas no folclore começaram, pelo menos eu falo por mim, comecei a ter uma visão diferente daquilo que era o folclore, daquilo que era o traje. Porque também entrei para o grupo através da família, enfim, era uma forma de ocupar o tempo. E sabes uma coisa que me faz muita impressão? É que ainda se olha, ainda há gente que se considera importante e olha para o folclore como uma arte menor. Não. Quando Pelo estão contrário. completamente enganados. Quer dizer, é um conceito completamente ultrapassado, que já ninguém consegue vestir esse conceito de que o folclore é popular, não interessa nada. Não é nada disso. Mas passamos essa época. Existiu essa época, por exemplo, quando o grupo surgiu da Ponta do Sol, e a maioria dos grupos que aqui estão foram da década de 80, 90, digamos. E nessa época, digamos, quando vínhamos ao Funchal, eu senti isso, era quase que eram os bilhãozinhos, eram os coitadinhos, com um traje feinho, uma coisinha assim toda tristinha e coisa e tal, era assim. Era assim, o folclore era posto de parte e era como uma coisa secundária. Só a partir dos anos 90 e agora 2000, é que aí houve uma maior abertura. E neste momento eu sinto já uma muito maior abertura. Mas houve uma década muito difícil para o folclore. Que as próprias pessoas em casa deitavam fora tudo. As panelas iam para o lixo, tudo que era antigo ia para o lixo. Aquilo que consideramos a etnografia não era defendida. Exatamente. E havia depois aquela espécie de vampiros, que eu chamo-lhes assim, que eram os antiquários que apareciam lá pelas terras e desvalorizavam as coisas que as pessoas tinham em casa para poderem comprá-las e revendê-las a preços caríssimos. E perderam-se muitas coisas quando isso aconteceu. Vamos falar um bocadinho, antes de irmos a uma outra matéria, vamos falar sobre a música, os instrumentos musicais. Quais são os característicos do folclore madeirense, Danilo? É assim. Não te alargues muito. Não vou largar muito. Eu não vou largar muito. Não vou largar. É basicamente os cordafones, que o breguinha, rajão e viola de arame. Temos o violino. Os ferrinhos também, não? Os ferrinhos, sim. A harmónica, não acordeão. Essa harmónica. Qual é a diferença? A harmónica já é mais pequena. Sim. É aquela que tu usas normalmente. Exatamente. E depois é muito mais antiga que o próprio acordeão. Depois... Olha, qual é a diferença entre harmónica, acordeão e concertina? Bem, a concertina, cá na Madeira, sempre foi conhecido, desde que eu recordo-me. Aliás, depois há dos nomes mais populares. Órgãos de mão, harmónica, mas a harmónica foi o nome mais... Pelo menos aquilo que na minha própria investigação já aparece no final do século XIX. A palavra harmonium. Sim. A flauta, mas não é assim... Praticamente a flauta também faz parte do folclore. Os brinquinhos foi um instrumento mais recente, obviamente faz parte do nosso folclore. O bumbo, não era obrigatório antigamente usar um bumbo para dançar, mas também faz parte do nosso folclore. E o folclore não é só música, não é só traje, são também tradições, não é, Elsa? Há muito. E nesse aspecto, se me permitem, há que referir aqui as 24 horas a bailar em Santana, que recriou durante uma série de anos diversas vertentes ligadas ao folclore, como as orações, como os jogos e mais coisas. O que é que hoje em dia um grupo folclórico faz na defesa exatamente da tradição popular? Temos a gastronomia, temos ainda vários aspectos de festas popular, festas religiosas que se pode ainda também tratar, por exemplo, as festas do Espírito Santo, as cantigas
das Saloias, ao Divino Espírito Santo. Em relação ao Natal, temos a entrada de pastores, a Anunciação, o fazer, a lapinha. E a carga de todos os instrumentos que vocês podem carregar de trabalho. Exato. E de lúdicos, que fazem parte da etnografia, portanto, de uma região. Há muito por onde se pegar. Portanto, eu posso falar, gosto muito da época natalícia e acho que é uma época muito rica para nós recriarmos. Acho que Exato. Nós também podemos preservar a tradição, mas também recriando, também dando, às vezes, atualizando com alguns materiais mais atuais, para que também tenha um visual mais agradável. Eu refiro-me concretamente à lapinha de escadinha, em que muitas vezes a lapinha de escadinha ficou para trás, porque, enfim, não se encontrava beleza nenhuma naquela... Para mim, o presépio mais bonito da Madeira é o mais autêntico, no entanto, o mais mínimo, o mais significativo. É o mais significativo e assim, para mim, é muito importante também, gosto muito em particular, e há muitos pormenores onde podemos pegar numa simples brincadeira com as crianças e se fazer a sementeira do triguinho, como podemos também fazer um arquinho do Menino Jesus que é feito com flores, qualquer criança, exato. E é aí que começamos a puxar as gerações mais novas a começarem a gostar daquilo das nossas tradições, mas também dando um pouco daquilo que elas gostam atualmente. E acho que assim nós vamos conseguindo conquistar, atraí-los. E eu vejo muita gente nova hoje em dia nos grupos folclóricos. Isso é extremamente importante. Danilo, tu estás à frente do grupo folclórico da Boa Nova. Vamos lá saber. Há duas fases no grupo da Boa Nova, não há? Há o grupo folclórico, cultural e recreativo da Boa Nova e o grupo de folclore e etnográfico da Boa Nova. Qual é a diferença entre as duas coisas, se fazes favor? Na altura que os meus pais, mas o Manuel Ferreira Pi, fundaram o grupo, eu agora posso falar no nome dos dois, quase ninguém daqui conheceu. Depois da Paixão Fernandes e a minha mãe que ainda vive, Zina Gonçalves Fernandes. Uma grande salva de palmas para a Dona Zita, que muito fez o folclore daqui da Nova. Obrigado. Mas como estava a dizer, nessa altura houve uma grande aposta, muito mais na parte das danças e a parte musical. Na vertente etnográfica, eu a falar nos anos 60, havia tudo na Madeira. Havia de tudo na Madeira nos anos 60. Não era preciso criar um museu, porque a Madeira era um museu, ao vivo. Portanto, todas as feias agrícolas, todas usavam as feias, usavam as eras, malhavam o trigo, vinha... Danilo, eu lembro-me de um projeto teu extremamente interessante, que é uma pena, tenho a impressão que não vingou, que era nas carreiras lá em cima, recriares uma espécie de aldeia etnográfica. Exatamente. Isso não foi à frente, pois não? Contou com esperança. Falta de esperança. Falta de tempo. Mas eu, nessa zona aí, eu digo-vos, já conheço um pedaço da Ilha da Madeira, que eu corro isso quase todas as semanas, é onde existe um único núcleo de eiras na Madeira. O Porto Santo tem, as desertas têm. Agora, aqui na Madeira é só lá. Ponta de Parque, Feijão de Alverca, ainda é muito rico em trigo. Mesmo o próprio Santana, onde é que está as eiras? Desapareceram. Vieram as debulhadoras, a eiras já não serve, vamos destruir a eira para cultivar. A questão foi essa. Até que, nos anos 60, houve cortejos etnográficos que é impossível de fazer agora. Já não há. Juntava-se o Livramento, juntava-se a Boa Nova, juntava-se a Camais. Fizemos cortejos, eu lembro perfeitamente, tenho muitas fotos em casa, o meu pai era louco por fotos. Eu lembro de gente a Camacha, não sei quantas pessoas, com os manguás às costas. Isso desapareceu tudo. Estas tradições estão a acabar quase todas. O que aconteceu? Mais tarde, quando eu pego no grupo, e aos poucos começo a trabalhar também com a área etnográfica, começo a perceber, começo a recolher as coisas, depois também, entretanto, aparecem os tais piratas, compram as coisas baratas às pessoas. Quando eu chego lá, já não é barato, já era caro, mas ainda tentei aproveitar alguma coisa. E então nós criamos, foi quando eu também mudei o nome, mudamos também para a área etnográfica. Foi graças a isso